Ageu, capítulo 1. Por que Ageu 1 e não Esdras 6? Para aqueles que estão acompanhando, nós no último sermão pregamos Esdras capítulo 5, e Esdras capítulo 5 é a retomada da construção do templo, e eles retomaram esta construção por causa da mensagem que Deus traz através do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Então, Ageu capítulo 1, capítulo inteiro. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Não sei se inconscientemente ou naturalmente, nós fazemos na nossa cabeça uma fila de prioridades. Eu não sei como é que funciona com você, mas a gente faz uma fila das coisas que nós consideramos mais importantes na nossa vida. E quando a gente faz esta fila, essa pilha, o objetivo principal ele é priorizado. E as outras coisas acabam ficando de lado. E todas as coisas que a gente faz na vida tem que se ajustar à nossa prioridade máxima. Eu vou dar exemplos simples. Se alguém quer trocar o carro, sacrifica as pizzas e vai juntando dinheiro. Se alguém quer trocar o sofá ou o tapete da sala, diminui a compra de carne, que está cara. Então faz o bifinho cortadinho, põe lá no prato das crianças e sobra dinheiro para fazer alguma outra coisa. Muitas coisas nós acabamos fazendo com que no automático da nossa vida. A nossa mente trabalha no automático muitas vezes. E você vai entender isso fácil. Você procura o que é mais desconfortável ou o que é mais confortável para você? Óbvio, né? Eu procuro sempre conforto.
E a minha mente faz esta priorização de forma automática, eu não preciso ficar pensando muito. Se eu olho e vejo um lugar bem acomodadinho para sentar, eu já procuro logo ele, né? Eu não vou procurar o mais duro, o mais difícil, a dificuldade, eu vou sempre procurar a facilidade. A nossa mente também, ela vai fazendo com que a gente, no nosso processo de prioridades, comece a utilizar o tempo de uma forma que nos agrade. E quem menos reclama de ser prioridade, vai ficando do lado. Então, assim, eu penso aqui em, às vezes, tempo com a família, tempo com a namorada, tempo para a esposa, tempo para os filhos. Se é uma esposa que reclama o tempo, você tem que mudar suas prioridades. Mas se a esposa, se o marido não reclamar do tempo junto, o que vai acontecendo? Ele vai ficando para escanteio. E não é que você fez isso, não é que você escreveu lá que você vai colocar alguma coisa afastada. A sua mente, ela vai fazer esse trabalho sozinha. E nós temos também um sistema de desculpas, a maioria delas esfarrapadas, tá? É assim, quando alguém fala alguma coisa ou pede alguma coisa para você que não vai ser bom ou que você não quer fazer, a sua mente já projeta uma boa justificativa. Se alguém te convida para sair ou ir a algum lugar que você não quer, você nunca diz, não posso, eu preciso ir no shopping chupar sorvete. Você responde assim? O que você responde? Você é boa nisso, né? Tem que trabalhar, estou cansada, o que mais que a gente faz? Mas é imediato, né? Você não precisa nem pensar, precisa? Se eu não quero, minha mente já prioriza e dá uma desculpa. Diversas vezes ela é esfarrapada. E ela vai procurar fazer com coisas que sejam extremamente importantes. Não posso, nesse horário eu estou com a minha família. É importante. Não, nesse horário eu tenho que trabalhar. Nesse horário, neste momento eu tenho alguma coisa importante para fazer. Eu não sei se a sua mente trabalha assim, mas se você prestar atenção, você vai perceber que ela faz isto diversas vezes na nossa vida. O nosso texto, no versículo 2, tem uma acusação de Deus. Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Por que nós interrompemos então capítulo 5 de Esdras para ir para Ageu e Zacarias? É neste momento da história, lá em Esdras, que entra em ação Ageu e Zacarias, profetas do Senhor, para corrigir aqueles crentes, os judeus daquela época, a colocarem suas prioridades no lugar certo. Eles foram tirados do exílio da Babilônia. Então, se você for a Esdras, fazer a leitura ou relembrar os 5 sermões que nós temos lá atrás, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, a profecia do profeta Jeremias dizia que estaria findado e que o povo retornaria à terra. Esdras começa a contar essa história. Há então todo um mover de Deus na história do rei, na história do povo. 50.000 pessoas voltam para Jerusalém, reconstroem o altar prioritariamente, lançam os fundamentos do templo, o alicerce é começado, existe um misto de alegria, um misto de tristeza naquele capítulo, mas as pedras são colocadas e neste processo começam as oposições. Oposição do povo que trabalhava, que vivia naquela terra, que fora abandonada pelos judeus quando foram levados ao exílio. Uma oposição também política de alguns governadores da região que se sentiram incomodados com a volta daquele povo, do povo de Deus. E a obra é embargada e esse processo entre capítulo 4 de Esdras e capítulo 5, nós temos 15 anos. 15 anos as obras ficaram paradas, e Deus fala que o meu templo está em ruínas. O livro de Ageu, ele é bem pequenininho, você deve ter percebido, são 2 capítulos, 4 sermões aí, dele, que traz as profecias de Deus, e tem uma série de levantamentos aqui a respeito do que está acontecendo com aquele povo,
naquele momento histórico, naquele contexto de ter abandonado a construção do templo. Então Deus vai levantar alguns problemas e pedir para que esse povo faça algumas considerações. Ele fala assim: olha, considerem o que está acontecendo com vocês. Vocês plantam e não tem o resultado esperado. Vocês recebem o seu salário, e quem viveu nos anos 80 vai lembrar, os mais novos podem ler a respeito disso, mas que a gente recebia o salário e tinha que ir correndo para o supermercado, lembra disso? A inflação era tão alta que se você deixasse para ir no dia seguinte ou na virada do mês, o seu salário já comprava a metade do que você poderia ter comprado. E aqui a gente tem esse mesmo processo, e ele chama isso de saquetel furado. Como se você fosse no banco, pegasse seu dinheiro, colocasse no bolso que tem um furo, e as notas fossem escorrendo, e quando você chegasse em casa você já não tinha mais salário. Nos tempos de guerra na Alemanha, no pós-guerra, as pessoas saíam de manhã com carriola de dinheiro para comprar pão. Tal era a inflação e as inflações pós-guerra. Este povo estava passando por essa instabilidade financeira. O trabalho era exaustivo, porque eles plantavam, e a colheita não era o que eles esperavam. Eles sentiam desânimo e insatisfação. Até o pouco que eles tinham não satisfazia. Até as roupas que eles vestiam, eles não sentiam que aqueciam, de tão desanimados que eles estavam. Isso afetou a nação toda, afetou animais, afetou todo o povo. Uma frustração grande com relação a trabalhar e não ter. E Deus fala assim: por que vocês estão nessa situação? A situação está difícil, mas Deus olha para a casa daqueles judeus que voltaram, e a casa deles está com fino acabamento. Aqui a Paneladas é uma casa de fino acabamento, talvez com revestimento de madeira. E se eu fosse pensar numa das nossas casas modernas, eu penso num piso de madeira, papel de parede, porcelanato. Dá para imaginar? Gesso no teto. Cadê os nossos gesseiros, né? Gesso no teto, né? Tabicado, com acabamento bonito, né? Iluminação. E Deus olhava para este fino acabamento, a reclamação do povo, o problema financeiro, mas ele diz: o adágio, o provérbio de vocês é assim: não chegou o tempo ainda de nós reconstruirmos o templo. Eu sei que esse seria um texto que poderia nos levar a falar em dízimo, para a gente terminar as obras da igreja aqui, mas eu não vou fazer isso, porque apesar desse texto tratar de algumas coisas assim, não é este o princípio fundamental dessa passagem. Inclui, mas não é este o princípio fundamental. A reclamação de Deus com ele é: vocês não estão dando a atenção devida ao templo. E eu preciso fazer algumas perguntas. Mesmo lá no Antigo Testamento, Deus precisava de um templo para estar presente com o seu povo? Deus precisa de paredes bem ou mal acabadas para estar presente? Se eu olhar no Antigo Testamento, não, Deus não precisava. O problema não era só o templo, era o símbolo, o que o templo representava para aquele povo. Quando o povo tinha o templo, e eles tinham permanecido 70 anos no exílio, e agora estavam voltando da Babilônia. Eles ficaram 70 anos sem o local de adoração, sem o local em que Deus escolheu, Monte Sião, para manifestar a sua glória no meio do povo. Lugar que Deus escolheu para ser adorado, lugar onde o povo traria as ofertas, de uma vez por ano faria-se a oferta de perdão pelos pecados. Eles estavam sem isto durante 70 anos, e Deus os tira da Babilônia. Dario, lá atrás, capítulo 1 de Esdras, define até dinheiro, verbas, para que eles voltem para lá e reconstruam o templo, que eles pudessem recolher do Líbano as madeiras finas para esta construção. E eles foram interrompidos, fizeram um corpo mole,
e por 15 anos deixaram lá as pedras colocadas como ruínas. Este significado todo do lugar onde Deus habita, onde o povo ia para servir, onde Deus era adorado, tornou-se para eles como um nada. Não é que nós não vamos fazer, vai chegar o dia que nós vamos reconstruir. Vai chegar a hora em que nós vamos reconstruir. A colocação de Deus é assim: acaso, versículo 4, é tempo de habitardes vós em casas bem acabadas e a minha casa ficar em ruínas? Qual é a reclamação de Deus? A questão de vocês é a prioridade. O primeiro mandamento está sendo negligenciado. Qual é o primeiro mandamento? Deus em primeiro lugar. A pergunta de Deus é: tem sido para vocês importante a minha presença? É importante que eu tenha uma casa e permaneça e manifeste a minha glória no meio de vocês? Vocês estão pensando nisso ou vocês estão correndo atrás de construir as suas casas e negligenciando o relacionamento com Deus? E aí ele pede as considerações. Vocês estão passando pelas privações que estão passando, porque vocês não estão fazendo o que eu pedi. Parece meio claro isso no texto. Deus diz: eu estou retendo o orvalho, estou fazendo com que a inflação cresça, estou fazendo com que vocês não tenham rendimento e que vocês tenham muitas frustrações, porque vocês não têm me colocado no lugar em que eu deveria estar. O centro daquela nação deveria ser Deus, adoração a Deus, gratidão a Deus. Foram 70 anos de castigo e Deus os tira da Babilônia e os traz de volta. Eles vieram com animação. Esdras conta a história. Eles vieram animados para começar a construção, mas ao final começaram a se preocupar mais com a sua própria vida, com aqui e agora. Um pouquinho de tempo para recolher mais dinheiro, para terminarmos as nossas casas, talvez daqui a pouco, talvez mais para frente seja o momento da gente se preocupar com Deus. E é sobre isso que eu queria olhar um pouquinho com vocês. Eu quero fazer a aplicação deste contexto de Ageu para a nossa história, porque Deus não pede para nós construirmos templos. Nós chamamos muitas vezes as nossas igrejas de templo, mas o significado do templo que nós temos hoje é diferente do significado do Antigo Testamento. O templo era o centro, representava a presença de Deus. No Novo Testamento, o templo de Deus são os nossos corações. Deus habita nos seus filhos. A reunião de todos os seus filhos, os chamados, ela é a reunião da igreja, ela é o povo de Deus reunido para glorificar a Deus. Pode ser aqui no salão em que a gente reserva para este fim, mas este salão nada tem de santo nele mesmo. Ele é separado para a adoração, a glorificação e o ensino das coisas de Deus. O templo do Espírito Santo são os nossos corpos. O reino de Deus está no mundo, não preso a 4 paredes. Este é o nosso contexto. Quando eu olho para aqueles que voltaram e modificaram as suas prioridades, correndo atrás das coisas que eram imediatas para ele, procurando o maior conforto, procurando ter aquilo que era tudo de bom para a vida deles, acomodando-se nas suas casas e procurando a estabilidade financeira primeiro, para depois se preocupar com o propósito de Deus, é inversão de prioridades. E aí eu preciso tirar os princípios do Antigo Testamento e transportá-los para o Novo Testamento e ver isso, como isso afeta as nossas vidas. Quando eles não construíram ou terminaram o templo e deixaram que o templo ficasse na situação em que estava, foi uma demonstração de falta de amor a Deus, falta de gratidão
a Deus e falta de reconhecimento pelo que Deus havia feito na vida deles. Deus traz eles com um propósito, sustenta a chegada deles, mas eles simplesmente passam a cuidar das próprias vidas sem dar atenção ou prioridade a Deus. O que é que eles não estavam enxergando? Que quem coordena todas as coisas neste mundo é Deus. É Ele quem dá o orvalho, é Ele quem dá o gado, é Ele que faz com que as coisas prosperem. A nossa tendência é tentar fazer uma aplicação automática disto à teologia da prosperidade. Falar assim, então o pastor agora está falando de prosperidade. Se eu colocar Deus em primeiro lugar, quer dizer que o meu saquetel vai ser costurado. Quer dizer que o meu salário não vai embora no final. A Bíblia ensina que quando Deus, nas palavras de Jesus, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. Não é troca, muito menos barganha com Deus, mas é um reconhecimento e é sabermos que Deus sim nos abençoa, primeiro espiritualmente e depois também materialmente. Porque se assim não fosse, nós não teríamos cristãos verdadeiros com posses, e Deus não tem remido a sua mão em dar. Mas a questão é uma questão de prioridade. E eu não vou aqui fazer o transporte, olha, aqui tem ardósia no chão e na minha casa tem porcelanato. Fala assim, nossa pastor, o senhor pôs porcelanato na sua casa e não pôs na igreja. O senhor tem que colocar a igreja em primeiro lugar. Estamos falando de construção, nós estamos falando de vida. A igreja era símbolo o templo era símbolo do povo de Deus no Velho Testamento. Nós somos povo de Deus no Novo Testamento e a habitação de Deus. O que Deus requer de nós quando nós pensamos em prioridade? O que fica em primeiro lugar? O que é a minha manifestação de priorizar Deus na minha vida quando eu olho para a vida da igreja, para a vida da salvação em Cristo Jesus? É isso que eu preciso reter. É isso que eu preciso começar a pensar. Que Deus pode abençoar mais ou reter as suas bênçãos por disciplina, pela nossa negligência em priorizar em primeiro lugar nas nossas vidas? Pode, e o faz, porque isso é um princípio bíblico. É uma questão de lei, de obediência e bênção, desobediência e maldição, mas é também uma história bíblica de que aquilo que eu semeio eu também colho. São exemplos como é dado, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque quem nos dá o que temos é Deus, quem sustenta a nossa vida é Deus, quem nos dá um emprego que nos permite ter um bom salário ou não é Deus. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e andamos dentro dos seus propósitos, algumas coisas na nossa vida elas vão se ajustando. Mas como que eu faço na minha vida e como talvez você faça também? A obra de Deus, o reino de Deus, as causas de Deus, a proclamação do Evangelho, o sustento da casa de Deus no formato de igreja, ficam em segundo, terceiro, quarto plano. A comunhão com os santos, o ouvir do ensino da palavra de Deus, fica para segundo, terceiro e quarto plano. O que é importante? Às vezes o jogo dos santos, né? Final de campeonato, eu vou para a igreja. O que é importante? Eu me matar a semana inteira no meu trabalho e no domingo não ter disposição para vir na igreja. O que está em primeiro lugar? Os games, os joguinhos, que me fazem ficar acordado a noite inteira e que meu olho fica esbugalhado no outro dia e eu não consigo vir para a escola dominical para ter comunhão e aprendizado. O reino de Deus é a igreja, o ensino de Deus está aqui, e isso não é coisa só de adolescente não. Essa doença de internet, de virar noite em games, depois que dá para jogar com a pessoa em casa, não é um privilégio dos adolescentes não.
Isso tem varrido alguns adultos também. E esse tempo que eles gastam nos joguinhos e no celular, e em constante movimentação de redes sociais, é roubado de Deus, e é roubado da família, é roubado da esposa, é roubado do convívio. Deus está em que lugar? Então vamos olhar as nossas prioridades. Se eu sei que amanhã eu preciso ir à igreja, porque eu preciso aprender mais de Deus para agradá-lo e glorificar o nome dele, o que é que eu faço na noite de sábado? O que eu faço? Eu durmo. Não precisa dormir às 8 para chegar às 8 aqui, às 9. Você pode dormir mais tarde. Que é outro problema de prioridade na vida dos jovens. Vocês precisam se formar assim. Vocês precisam passar de ano. E eu vejo isso em jovens e em adultos. Eu não consigo entender. Por que é que o melhor dia para estudar é domingo de manhã ou domingo à noite? Alguém pode me explicar? Já perceberam isso? Por que eu não posso ir na igreja, pastor? Por quê? Eu tenho que estudar. Está vendo como a mente é traiçoeira? É importante estudar? Muito importante estudar. É muito importante estudar. Mas você trocar prioridades e deixar o aprendizado de Deus e a convivência com salvos em Cristo Jesus, está certo? Ou você poderia colocar estas coisas no outro momento? Diminuir o seu tempo de joguinho e usar o seu tempo mais no estudo. Diminuir, eu vou até cutucar alguns aqui, diminuir o seu tempo de namoro e gastar mais tempo estudando. Como é que são as prioridades da nossa vida? E eu posso olhar para os adultos. Vamos trabalhar, esgotarmos tudo que nós temos. E eu vou dizer que tem dia que eu estou assim, que a Raquel chega em casa e fala, e aí, bem, e aí? Só consigo levantar o dedo. Acaba o dia cansado. Qual o rendimento que nós temos no relacionamento? Eu roubo da família e eu roubo de Deus. Vamos pensar um pouco em devocional, em tempo para Deus, então. Não dá tempo de levantar de manhã para fazer isso, dá? Porque se eu for levantar para fazer devocional, eu tenho que levantar que horas? Vai ter que levantar mais cedo. Faz à noite. À noite eu estou muito cansado. Está cansado para isso, mas nós não estamos cansados para assistir um filme ou um seriado. Mesmo que seja bobinho e bom. São prioridades. Está vendo como é que a gente vai montando a nossa vida? O que me acomoda, isso não são vocês, isso somos nós. O que me acomoda, eu faço. O que requer de mim algum posicionamento, às vezes eu deixo isso cair na lista. E aí eu te pergunto, Deus bate na tua porta e cobra de você o tempo? Deus bate na tua porta e pergunta por que você não foi na igreja? Fala para Ele, Deus, eu trabalho a semana inteira e no final de semana eu preciso cuidar da minha casa. Deus, eu trabalho a semana inteira e eu estou muito cansado para ter comunhão com aqueles que o Senhor salvou em Cristo Jesus, para me reunir com o povo, adorá-lo, agradecer e louvar, porque recebi tão grande salvação gratuita de Deus, na morte de Cristo Jesus na cruz. E aí eu faço o quê? Eu fico correndo atrás das minhas coisas do aqui e agora. Excepcionalmente você vai ter esse problema. Mas olhe como as exceções se tornam regras fáceis nas nossas vidas. Você começa a faltar na escola dominical, por exemplo, que é um problema seríssimo. Você falta uma semana, falta duas. O que aconteceu na terceira semana? Você podia ir, mas como é que você já está? Com preguiça. Obrigado pela cara, Nina. Desanima, não desanima? Aí você não vem a terceira, aí você já pensa, vou chegar lá, o pessoal vai falar alguma coisa. Aí você já não vem na quarta. Bateu falta, você é cortado da escola dominical. Brincadeira. Mas seu nome sai da chamada. Fala assim, agora que meu nome saiu da chamada, então eu não vou mais. Mais uma desculpa esfarrapada. Agora eu estou magoado porque me tiraram da chamada. Eu consigo encontrar desculpa aos montes, para não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E se a gente se juntar, a gente vai duplicar essas desculpas.
E quem é que nos dá paz? Quem é que vai nos dar tranquilidade na vida? Eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de tranquilidade. Muito ou pouco, quem é que nos dá senso de satisfação? É dinheiro? A gente ouve falar de muito rico que está se matando aí, e de muito pobre que está vivendo muito bem, obrigado. Feliz, contente com aquilo que Deus tem dado, grato pelo que tem recebido de Deus. Deus pode dar mais? Pode. Pode não dar? Pode também. Mas as pessoas continuam felizes porque estão servindo a Deus, porque estão sentindo a paz que Deus coloca nos corações. Como estão as prioridades da sua vida? E o impressionante desse livro de Ageu, se você ler todos os profetas, você vê que, lendo Amós, que escreveu 30 anos antes de Ageu, ele bateu no povo, falou que o povo estava fazendo errado e não tem reação nenhuma. Aqui no livro de Ageu, em 23 dias depois desse sermão, o povo se renovou espiritualmente. E eles retomaram a construção do templo. E eu queria chamar a atenção para como isso aconteceu. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante de Deus. Tem uma chamada interessante aqui de Ageu. E os dois primeiros que recebem a profecia, que recebem a reprimenda de Deus através do profeta, é o líder político e o líder religioso da nação. É Zorobabel e Josadaque, o governador e o sumo sacerdote. Provavelmente a casa deles também tivesse bonitinha, tá? Porque eles também receberam a bronca. Primeira aplicação que eu quero fazer aqui: liderança da igreja, presbíteros, diáconos. É necessário responsabilidade com Deus. Começa pela liderança da igreja. Começa com presença em trabalhos, na comunhão dos santos, no exercício do aprendizado da palavra. Começa pela liderança. Aonde e o que tem sido prioridade para a liderança da igreja? E quando a liderança não faz, o povo fica mais preguiçoso ainda. Assim, também o presbítero não vem. Não pense que isso é desculpa, que Deus vai anotar lá e falar assim: não, você está certo, o presbítero dessa igreja não vem, ou o presbítero dessa igreja não faz, você tem um carimbo de autorização, pode ficar em casa. Não tem, porque responsabilidade com Deus é de cada um de nós. Mas os primeiros a receberem a chamada de Deus são os líderes. Então, se eu vou olhar para esse texto, a primeira coisa que eu preciso fazer é dizer para a igreja: liderança ordenada e constituída da igreja, vocês têm responsabilidades de testemunho em primeiro lugar. Mas todo o povo é tomado disso também. Então vocês não ficam longe desse processo. Vocês também são responsáveis por colocar Deus e seu reino em primeiro lugar. E isto inclui, sim, vida de igreja. Ideia de igreja é ideia de Deus. Inclui relacionamento com Deus. Então, se eu vou colocar ordem de prioridade, eu vou dizer: Deus deveria ser prioridade nas nossas vidas. Não adianta você ficar em casa, se matando de trabalhar, ou no serviço, fazendo hora extra em cima de hora extra, porque você está enfiando o seu dinheiro num saquetel furado. O que Deus espera da sua vida
é que você seja priorizado e Ele comece a planear os seus caminhos. É que você o priorize na sua vida e Ele começar a te indicar e te apresentar quais são os caminhos que você tem que trilhar. É você aprender melhor o que a Bíblia ensina, colocar isso em prática na sua vida e receber as bênçãos de obedecer, glorificar e agradar a Deus, porque é isso que ele fala. Se vocês tivessem construído a igreja, o templo, na verdade, versículo 8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Você foi salvo em Cristo Jesus, escolhido por Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu por você, para quê? Em primeiro lugar. Qual é o fim primeiro de todo homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Enquanto estamos aqui na terra, glorificar a Deus. Como é que eu agrado e glorifico a Deus? Esse texto me leva a fazer essa pergunta. E aí eu preciso olhar para a minha vida, minha lista de prioridades. Coloca Deus em primeiro lugar, glorifica a Deus. E quem precisa fazer essa leitura de vida é você. Igreja se inclui dentro dessas prioridades de reino de Deus. Responsabilidade com o povo de Deus, com o reino de Deus, com a proclamação da palavra. Eu posso incluir aí também a questão de dízimos? Posso, sem problema nenhum. Dízimo é uma responsabilidade do membro da igreja, para a manutenção da igreja e sustento e proclamação do reino de Deus. Tudo isso está envolvido dentro do dízimo. Por que eu devo entregar dízimos na casa de Deus? Para o pastor colocar porcelanato na casa dele? Não. Para a gente colocar porcelanato na igreja? Também não. Porque é uma maneira que eu tenho de glorificar a Deus e de ser grato a Ele e manifestar isso de forma material, porque Ele tem me abençoado também de forma material. Se eu tenho um emprego, e aí as nossas aulas da manhã é sobre soberania de Deus, e aí eu preciso entender, se eu tenho um emprego, eu tenho esse emprego por quê? Porque Deus me deu? É o que ele está falando aqui. Ele atrapalha até a produção, lá na horta deles, no meio do gado deles, no retirar o dinheiro do banco e levar para casa. E quem é que dá então todas essas coisas para mim? Também é Deus. Quando eu tenho consciência de que Ele é soberano, que Ele cuida de todas as coisas, que é Ele quem abre e fecha portas, que é Ele quem faz e desfaz o que quer para o meu benefício, eu preciso aprender a priorizar. Ah, pastor, então significa que se eu fizer tudo direitinho eu vou ficar rico? Não. Você vai ficar satisfeito. Você vai conseguir gozar a vida com Deus. Você vai ter satisfação espiritual. E pode ser que Deus também te dê tranquilidade financeira. Mas não existe em nenhum momento da Bíblia promessa de enriquecimento. Mas existe promessa de cuidado, promessa de acompanhamento, promessa de presença, promessa de paz no coração, promessa de relacionamento íntimo com Deus. Essas coisas existem. E o que Jesus diz é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E pode conversar com pessoas, e Deus tem acrescentado bênçãos espirituais e muitas vezes acrescentado bênçãos materiais, pouco ou muito, mas Deus tem dado ao coração dos seus filhos satisfação na vida com Ele. Eu olho para Ageu, nós temos um problema pontual de construção de templo. Eu olho para os dias modernos, nós temos um problema da construção da nossa vida espiritual, que é o templo de Deus. Nos preocupamos com a vida do aqui e agora, e o que é importante espiritual e satisfatório para as nossas vidas tem sido
renegado nas prioridades. Então, volto lá. Jovens, cuidado. Adolescentes, cuidado com o uso do tempo de vocês. Cuidado. Jovens, priorizem Deus na vida de vocês. Faculdade, aprendizado, emprego, tudo isso é bom. Mas eu gosto do salmo que diz que Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. Quem vai abrir e fechar portas para a sua vida é Deus. Casados, família é prioridade. Cuidado em não trocar família por Deus. Na verdade, Deus é prioridade. Sustento familiar, extremamente importante. Não se desespere em correr atrás do dinheiro e não dar o melhor da sua vida e do seu tempo para Deus e acabar prejudicando a sua vida familiar. Coloque a sua vida em ordem. Priorize a sua vida. A mensagem de Deus para esse povo é direta. Me coloquem em primeiro lugar. Essa mensagem é facilmente aplicável para a igreja hoje. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Esta é a chamada de Ageu, essa é a chamada de Deus. E 3 coisas acontecem ao final. A primeira coisa que acontece é que depois de perceber que estavam errando, o povo começa a reconstrução e o povo passou a temer a Deus. E aí não é ter medo de Deus, não. Eles perceberam que eles estavam priorizando as coisas erradas e tiveram temor a Deus, que é um amor respeitoso e reverente a Deus, e refizeram rapidamente as suas prioridades e passaram a ser abençoados. O povo, na verdade, ouviu, e o que o povo ouviu foi a palavra de Deus através do profeta. Você está na igreja hoje, você não veio aqui por acaso, você veio porque o Espírito Santo te mandou. E a mensagem de Deus para você é: ouça a palavra de Deus e priorize Deus na sua vida. Esta vida aqui, ela vai passar. Ela vai passar. E você não vai levar nada com você. Priorize Deus na sua vida. E o único que é capaz de despertar os nossos corações é Deus. Se você está sentindo que as suas prioridades estão alteradas, ore a Deus e peça para que Ele coloque em ordem as prioridades, te ajude a colocar em ordem as prioridades e reavive em você o desejo de servir, o desejo de ser útil no seu reino, o desejo de ter comunhão com aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, para a glória dele e para a edificação de toda a igreja. Amém. Deus abençoe a igreja. Adeus.